Tá certo, professora. Então, tá bom. Chegou aí para vocês? Tá aparecendo já. Tá. Então, gente, hoje a gente vai dar início ao estudo das angiospermas, que são as plantas que apresentam flores, as plantas que surgiram mais recentemente no planeta Terra, são as mais recentes dentre as embriófitas, dentre as plantas terrestres, mas são as que mais se diversificaram. Então, num curto espaço de tempo, num curto período de tempo, essas plantas se diversificaram muito, originaram muitas espécies e hoje em dia é o grupo de plantas mais rico no planeta, é o que tem maior diversidade, maior riqueza, ou seja, maior número de espécies no planeta Terra, apesar de terem surgido no planeta há relativamente pouco tempo quando a gente compara com as outras plantas, tá? E a partir de agora, a gente só vai trabalhar com esse grupo de plantas, com as angiospermas, cuja característica principal do grupo é a presença de flores. Então, as angiospermas, elas são as únicas plantas, é o único grupo de plantas do planeta Terra que apresenta essa estrutura que é a flor, que é um conjunto de folhas cuja função principal é produzir gametas para a reprodução sexuada, tá? Então, só para a gente relembrar, a gente está trabalhando com arqueplastida, que são as plantas, né, os vegetais, esse grupo monofilético que foi proposto no trabalho da Sandra Baldolfi, que fez uma classificação de todos os eucariontes, né, baseada em sistemática filogenética. Nesse grupo, dentre das arqueplastidas, a gente viu que tem uma linhagem verde de arqueplastida, que acumula clorofila A, clorofila B, tem amido, tem tilacoide. Então, esse grupo que tem um conjunto de características exclusivas, e dentro desse grupo aqui, que são as viridófitas, a gente está trabalhando com as embriófitas, que são as plantas que conquistaram o ambiente terrestre, né? Então aqui, o cladograma de arqueplastida, a gente está... Esse grupo aqui, as embriófitas, é o grupo de plantas terrestres, e a gente vai olhar agora esse grupo aqui, que são as angiospermas. Na aula passada, a gente trabalhou com outro grupo de plantas que apresenta sementes, então a gente viu que semente é uma novidade evolutiva de um grupo de plantas, conhecido como espermatófitas, e são dois grupos de plantas que apresentam sementes. As gimnospermas, isso é um nome popular, a gente viu que gimnospermas, na verdade, é um grupo composto por 4 divisões, 4 filos: cicadofita, ginkgofita, gnetofita e coniferofita. E a característica dessas 4 divisões, dessas 4 linhagens, é a presença de sementes nuas, sementes que não estão envolvidas por um fruto. Óvulos nus, óvulos que se formam sobre folhas, óvulos que são os gametófitos femininos. Dentro do óvulo eu tenho o gameta feminino. E o outro grupo de espermatófitas, que são as angiospermas, que têm as sementes protegidas por um fruto, que é o grupo que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, a gente está agora trabalhando com as espermatófitas, que é o objeto de estudo dessa disciplina. Essa disciplina lida com as plantas com sementes, as espermatófitas. E hoje, como eu já falei, acabei de falar, a gente vai trabalhar com um grupo de plantas que, além de apresentar sementes, apresenta sementes envolvidas por um fruto, tá? Então, esse grupo de plantas, as angiospermas,
parecem ter surgido aqui, ó, tá de azul clarinho aqui, parecem ter surgido lá no início do Cretáceo, na era Mesozoica, né? Então, lembrando que o planeta Terra, né, as eras geológicas do planeta são 3, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, e essas eras são divididas em períodos. Então, no Paleozoico, a gente tem aqui 4 períodos, no Mesozoico, 3, e no Cenozoico, que é a era que a gente está vivendo agora, a gente tem o terciário e provavelmente vai ter a era, o período que a gente está vivendo agora, que talvez se chame antropo, alguma coisa, por conta da presença do homem, né? Então, as angiospermas, as plantas com flores, parecem ter surgido no Cretáceo, no início do Cretáceo, há mais ou menos 130 milhões de anos atrás. Então, dentre todas as plantas que habitam o planeta, é o grupo de plantas mais recente que surgiu há pouco tempo. Mas, apesar delas terem surgido há pouco tempo, né, relativamente pouco tempo, elas se diversificaram muito rapidamente, formaram, né, originaram diversas espécies muito rapidamente e, atualmente, no período que a gente vive hoje, é o grupo mais rico, o grupo que apresenta a maior quantidade, o maior número de espécies. Então, os fósseis mais antigos das angiospermas datam desse período, tá? Então, aqui um outro... Sempre foi uma dúvida, né? Sempre os botânicos e paleontólogos e geólogos, né? As pessoas que lidam com tempo, com biodiversidade, sempre se perguntaram quando as angiospermas surgiram no planeta. Em que período a gente encontra os primeiros fósseis de angiospermas? E os primeiros fósseis são, né, de angiospermas, são encontrados nos sedimentos que datam do Cretáceo inferior, como eu falei para vocês, há cerca de 120 milhões de anos atrás. Aqui a gente só tem as angiospermas, tá? Então, as angiospermas parecem datar de cerca, né, o surgimento delas parece ter sido há cerca de 130 milhões de anos atrás. Então, desse período do Cretáceo inferior, a gente já tem diversos fósseis que remetem a flores. Então, fósseis bem preservados de estruturas que se assemelham a flores. Então, indicam para a gente que provavelmente esse grupo surgiu lá no comecinho do Cretáceo, 130, 140 milhões de anos atrás. Isso sempre foi um mistério, né? Darwin chamou o mistério abominável das angiospermas. Ele cunhou essa expressão, mistério abominável, numa carta que ele escreveu em 1879 para Hooker. A questão, né, a dúvida até de Darwin era como um grupo relativamente recente se diversificou, formou tantas espécies em tão pouco tempo. Então, né, ele fala, o rápido desenvolvimento, tanto quanto podemos julgar de todas as plantas superiores nos tempos geológicos recentes, nesse momento chamava-se, né, de plantas superiores, as angiospermas. A gente sabe que esse é um termo que não deve ser mais usado, para não dar essa conotação de que uma coisa é melhor do que a outra, mas Darwin chamava, né, de plantas superiores, as angiospermas, achando que elas eram muito melhores, muito mais desenvolvidas. Então, ele fala como que o rápido desenvolvimento em tempos geológicos tão recentes, como que isso pode acontecer? Isso é um mistério, tá? Então, ele chamou, sempre foi uma questão para os pesquisadores, esse rápido desenvolvimento das angiospermas. Mas, num trabalho relativamente recente, esse trabalho... eu não me lembro agora, mas acho que é de 2018. Nesse trabalho, foi descoberto um fóssil, ainda não está muito bem consolidado, mas é um trabalho publicado, mas foi descoberto um fóssil de angiosperma do Jurássico, lá na China. Uma coisa que surgiu no Jurássico, aí sim talvez seja mais possível, como já teve mais tempo do Jurássico para cá, talvez aí sim a gente consiga explicar essa grande diversidade das angiospermas. Mas vale ressaltar que esses trabalhos são muito recentes, ainda não estão muito bem consolidados.
Então, o que está bem consolidado é que a gente tem fósseis muito bem preservados do Cretáceo, mas parece, ao que tudo indica, que a origem das angiospermas talvez seja um pouco anterior ao Cretáceo, talvez seja do Jurássico, tá? Então, há cerca de 170 milhões de anos atrás, em sedimentos que datam desse tempo, foram descobertos fósseis que parecem ser de flores de angiospermas. Então, aí a idade das angiospermas, ao invés de ser 130 milhões de anos atrás, passaria a ser 170 milhões de anos atrás. Mas, de novo, esses trabalhos são trabalhos recentes, ainda não está muito bem consolidado. Mas, provavelmente, isso explicaria a grande quantidade de angiospermas no planeta, porque já teria dado tempo de uma maior diversificação desse grupo, tá? Então, quer falar alguma coisa, alguém? Ô, professora, mas só uma dúvida que está... mesmo que as angiospermas tenham surgido ainda no Mesozoico, uma justificativa para a grande diversidade não seria a autorreprodução e dispersão dessas sementes em torno do globo? Então, isso talvez pela presença das flores que vão proteger os gametas, vão atrair polinizadores, as sementes protegidas em frutos que vão dispersar. Isso talvez seja uma explicação para a grande diversificação. Mas é muito grande a diversificação, entendeu? Então, lógico, os cientistas atribuem a essas características essa grande diversificação, mas mesmo assim eles acham que é demasiada. A gente tem quase 300 mil espécies de angiospermas no planeta, contra 10 mil de mamíferos. Mamífero, por exemplo, também tem uma série de características que levariam a um grande sucesso. E como que a gente não tem tanta espécie assim de mamífero e tem tanta de angiospermas, entendeu? É o maior grupo do planeta. Só perde para os insetos. Insetos é um grupo muito mais antigo, entendeu? Angiospermas é um grupo muito recente. Os insetos datam lá do Jurássico, de antes até. E tem 230, 240 milhões de anos insetos, então já teria dado tempo para essa diversificação. Angiospermas é o segundo maior grupo do planeta. E surgiu muito recentemente, entendeu? Então, por isso que isso intriga os pesquisadores. Mas a gente não tem registro fóssil de antes disso. Então, realmente, elas tiveram um sucesso reprodutivo muito grande. A questão de ter flor, a questão de ter fruto, realmente foi assim, um boom para essas plantas, parece ter sido. Entendeu? Mas é a questão. Foi o Aleph que falou? Isso. Ô, professora, já que é da área da senhora, ainda sobre diversificação, existe alguns trabalhos, ou algum trabalho que fale sobre uma taxa de mutação em cima dessas plantas? Porque é o que eu estou pensando, que talvez tenha favorecido a questão da diversificação. Muita mutação. Existem vários trabalhos que falam da taxa de mutação. Como é muito fácil a gente manipular planta, né, muito mais do que bicho, a não ser bactéria, né, mas aí eu nem estou incluindo bactéria. Bactéria não é bicho, é outra coisa, né? Mas é muito fácil a gente manipular planta, então eles têm vários sistemas envolvendo plantas, mostrando essas taxas de mutação. E como que um gene muda e vai mudar tudo na planta, porque é muito simples eu transformar as coisas na planta. Uma mudança de posição de algumas bases já faz, por exemplo, pétala se transformar em estame, a mudança é muito fácil para ligar e desligar os genes, entendeu? Então, tem vários, é chamado sistema ABCDE, que são os genes. Depois eu até procuro, mas se você procurando isso, tem vários trabalhos mostrando essas taxas de mutação em plantas. Na verdade, eles usam algumas espécies como modelos, tá? Não dá para fazer para todas as angiospermas. Mas aí eles, os pesquisadores que trabalham com isso, eles generalizam para as outras angiospermas, tá? Mas tem vários trabalhos mostrando isso, essas taxas de mutação e como que uma pequena mudança vai levar ao surgimento de uma outra espécie, porque muda uma coisa na flor e acaba dando origem a outra espécie.
Talvez, aí sim, a taxa de mutação elevada e assim, poucas mudanças no genoma levarem a grandes mudanças fenotípicas, né, de mudança de uma flor, talvez isso explique essa grande diversificação. Sim. Tá? Tá certo, professora, obrigado. Mas se você tiver interesse, depois a gente conversa sobre isso. Mas é fácil conseguir. Podemos continuar? Podemos sim, professora. Então, as angiospermas, elas possuem formas os hábitos, né? Ou seja, o jeito da planta, como são as flores, elas são muito diferentes entre elas. Então, entre as angiospermas, a gente tem desde as menores plantas do planeta, que são as lêmina, conhecida como alface d'água, lentilha d'água, desculpa, uma planta do ambiente aquático, cada folhinha dessa é um indivíduo diferente, essa folhinha tem menos de 1 centímetro de tamanho. Então, as menores plantas do planeta são angiospermas, até as maiores plantas do planeta, né, junto com as sequoias, que são gimnospermas, mas os eucaliptos, que são angiospermas da Austrália. Essa aqui é a maior angiosperma que a gente conhece, é esse eucalipto, que tem quase 100 metros de altura. Ele é chamado de Centurion, é lá da Nova Zelândia. Então, desde as menores até as maiores plantas do planeta são angiospermas. A gente tem plantas angiospermas com flores muito pequenininhas. Essa flor é a florzinha de lêmina, que só tem uns estamezinhos muito pequenininhos, cerca de 1 milímetro de comprimento, até as maiores flores do planeta. Isso aqui é uma Rafflesia de Madagascar, uma planta de Madagascar parasita de outra planta, e o diâmetro dessa flor atinge mais de 1 metro de comprimento. Então, a gente tem uma grande diversidade de formas em angiospermas, talvez por conta disso que a gente estava discutindo aqui. Poucas mudanças no genoma levam a mudanças fenotípicas na aparência muito grandes. Isso faz com que espécies surjam muito facilmente. Associado a isso, a gente tem a pressão dos polinizadores. Como as angiospermas dependem muito de polinizadores abióticos, né, como elas possuem flores, e as flores vão atrair os polinizadores bióticos, né, os animais, talvez uma pequena mudança num polinizador pressione uma mudança na flor também. Então, se muda um bico de uma ave, por exemplo, isso pressiona com que haja uma mudança na corola de uma flor. Então, vários são os fatores que talvez expliquem, não é um fator só, né? São vários os fatores combinados que talvez expliquem essa diversificação rápida das angiospermas, tá? Então, é estimado que a gente tem entre 260 mil a 400 mil espécies de angiospermas no planeta. Esse número é muito diferente, porque estima-se que cerca de 2.000 espécies de angiospermas são descobertas por dia no planeta. Então, a gente tem regiões completamente inabitadas no planeta Terra, e quando a gente vai para essas regiões, inclusive aqui no Brasil, na floresta amazônica, quando a gente acessa essas regiões, no Pico da Bandeira, recentemente não, antes da pandemia, né, 2016, 2017, teve expedições para o Pico da Bandeira, uma região que é de difícil acesso, e lá a gente descobre facilmente várias espécies que ainda não foram registradas de angiospermas. Então, dá aí essa grande discrepância, né, entre o número de angiospermas do planeta. De acordo com o projeto Tree of Life, né, que procura retratar toda a riqueza da vida no planeta, de acordo com esse projeto, aqui está o site, estima-se que existam cerca de 260 mil angiospermas no planeta Terra, tá? E outros projetos, outros levantamentos são mais otimistas, estimam até 400 mil espécies de angiospermas no planeta. Esse projeto aí, State of the World Plants and Fungi, de 2020, é um projeto do que o
Royal Botanical Garden, é o Jardim Botânico Real da Inglaterra, que fica localizado numa cidadezinha que chama Kew, que é bem pertinho de Londres. De acordo com esse projeto, existem cerca de 369 mil espécies de angiospermas no planeta. Então, esse número varia muito, mas o que a gente sabe é que quase 2.000 espécies de angiospermas são descobertas no planeta todos os dias, tá? No Brasil, a gente já tem isso bem retratado. O ano passado, em 2020, foi finalizado um grande projeto que uniu mais de... Tem aqui falando... Peraí. 979 pesquisadores aqui, ó, do Brasil e do mundo trabalharam em rede, em conjunto, para fazer o levantamento de não só das angiospermas, mas das angiospermas, das algas, dos fungos, das briófitas, das pteridófitas no Brasil, tá? É um trabalho que juntou esforço de muita gente, um trabalho que durou quase 10 anos, e de acordo com Flora do Brasil 2020, no Brasil, a gente tem 35.600, um pouquinho menos que isso, tá? Mas 35.596 espécies de angiospermas no planeta Terra. Então, quase 10% do que estima-se da riqueza de angiospermas no planeta, a gente encontra no nosso país. Então, realmente, o Brasil é um país que abriga uma grande quantidade de plantas com flores. E o que caracteriza? Qual é a principal característica desse grupo que tem aí de 260 a 400 mil espécies? Deve ter se a gente chutar baixo, deve ter umas 300 mil espécies no planeta. Anjo significa urna, esperma, semente. Esse urna, lembrando que esse nome é um nome popular, tá? Urna faz referência aos frutos, ou seja, nas angiospermas, as sementes não estão sobre uma folha, não estão nuas, como nas gimnospermas. Gimno, nu, esperma, semente. Nas angiospermas, as sementes estão protegidas por uma urna, ou seja, um fruto. Da onde vem esse fruto? Do ovário desenvolvido. Então, o ovário, a gente sabe que é formado por uma folha que se dobrou. Lá dentro dessa folha dobrada, essa folha que é chamada de folha carpelar ou carpelo, lá dentro a gente tem os óvulos. Então, dentro dessa região da flor, que é formada por uma folha dobrada, a gente vai ter os óvulos. Esses óvulos, a gente sabe, essa região é chamada de ovário. Os óvulos, quando fecundados, vão se transformar em semente. A gente viu isso já em gimnosperma. Qualquer óvulo, quando tem o seu gameta feminino fecundado, esse gameta feminino vai formar o embrião, o gameta feminino que está dentro do óvulo se une com o gameta masculino, que é trazido pelo grão de pólen, forma o zigoto, que vai se transformar em embrião. Esse óvulo vai crescer e vai virar semente. Nas gimnospermas, esse óvulo está sobre uma folha, sobre o esporofilo. Como consequência, a semente vai estar nua sobre o esporofilo. Nas angiospermas, o óvulo está protegido no interior de uma folha dobrada, no interior da folha carpelar dobrada, que forma o ovário. Como consequência, esse óvulo fecundado, que vai originar a semente, vai estar protegida no interior desse ovário crescido, que a gente chama de fruto. Então, o fruto nada mais é que o ovário das angiospermas desenvolvido, tá? Então, os óvulos fecundados vão se transformar em sementes com embrião lá dentro. Cada semente dessa vai ter um embriãozinho. Então, cada unidade dessa era um óvulo que teve sua oosfera, seu gameta feminino fecundado. Se transformou em semente. E o ovário, onde os óvulos estavam lá dentro, esse ovário cresce e se transforma no fruto, na urna, entre aspas, que protege as sementes. Então, aqui, a região do ovário, então, isso aqui, a gente já viu que é uma folha dobrada formando essa região, e lá dentro eu tenho os óvulos.
os gametófitos femininos. No interior de cada um desse óvulo, eu vou ter o gameta feminino, que quando fecundado vai crescer aqui dentro, formar um embrião, e esse óvulo vai virar a semente. Esse ovário que vai virar o fruto. O fruto não tem nada a ver com a nutrição do embrião, viu, gente? Pelo amor de Deus. O embrião está aqui dentro dessa semente que vai ser formada. O embrião vai ser nutrido pelo tecido que vai estar dentro da semente. O embrião não vai ser nutrido por esse tecido externo. O fruto serve para atrair dispersores. Quem vai levar a semente para longe. O fruto não nutre o embrião. Tem gente que acha que o fruto vai nutrir o embrião. É aqui dentro que vai se formar o tecido de nutrição do embrião. Aqui vai crescer o fruto, esse ovário vai crescer e formar o fruto. Não tem nada a ver com a nutrição do embrião. Então, numa flor típica de angiospermas, o que a gente tem? Uma flor com todas as suas partes. A gente sabe que tem angiospermas que não tem todas as partes. Tem angiosperma que só tem uma flor com órgão masculino, outra só com órgão feminino, outra sem pétala, outra sem sépala. Então, existem diversos tipos de flores de angiospermas. Mas isso aqui é uma flor típica, com todas as suas partes. Cada unidade dessa flor é formada por uma folha melhorada, entre aspas, uma folha especializada, mas a flor nada mais é do que um conjunto de folhas, tá? Então, numa flor típica, a gente tem o pedicelo, que é, entre aspas, o cabinho da flor. A gente tem essa região que é chamada de receptáculo. Receptáculo não é uma região que a gente... Não é uma coisa que a gente pode apontar. É como se fosse uma região onde tudo da flor está preso. Então, as sépalas estão presas aqui, as pétalas estão presas, os estames, o ovo, o gineceu, tudo preso nesse receptáculo, nessa região, tá? Então, aqui o receptáculo. Aí a gente tem... A gente vai olhando para uma flor, em geral, de fora para dentro, dos verticilos ou ciclos mais externos para os mais internos. Então, o verticilo mais externo de uma flor é formado pelas sépalas, que em geral é verde, pouco atrativa. Em geral, as sépalas não são atrativas. Em geral, existem flores que têm sépalas muito atrativas, coloridas, vistosas, em geral, tá? Então, as sépalas, o conjunto de sépalas é chamado de cálice. Então, eu tenho flor com 3 sépalas. Então, aquela flor tem o cálice trímero, né? Trímera. Eu tenho flor com 4 sépalas, com 5 sépalas. Então, o conjunto de sépalas é chamado de cálice. Depois, o segundo verticilo mais interno é o verticilo formado pelas pétalas. Essas, sim, em geral, são coloridas, atraem os polinizadores, que na maioria das angiospermas são animais, são polinizadores bióticos. Então, eu tenho flores polinizadas por abelhas, melitófilas, flores polinizadas por os diversos tipos de aves, né? Beija-flores ou qualquer outra ave. Beija-flor é o mais comum, mas são flores ornitófilas, flores polinizadas por mamíferos, flores que são mastófilas e assim por diante, tá? Então, em geral, a corola, ou seja, o conjunto de pétalas, é que vai ser o verticilo responsável por atração dos polinizadores. Então, a depender do tipo da corola, da coloração da corola, dessas pétalas, vai atrair um ou outro polinizador. Aves são animais que enxergam muito bem. Então, quando eu vejo uma flor vermelha, vinho, eu já posso inferir, nossa, essa flor deve ser polinizada por ave, porque são animais que enxergam bem. Quando eu vejo uma corola mais aberta, isso deve ser polinizado por abelha ou amarelinha, cor de creme, em geral, exalando um odor adocicado. Eu já falo, essa flor deve ser melitófila, polinizada por abelhas, tá? Então, muitas vezes é a corola que vai mostrar para a gente qual é o polinizador. É lógico que é uma primeira indicação. Para eu ter certeza, eu preciso ficar
fazer um estudo, preciso observar, tá? Mas então, as pétalas, o conjunto de pétalas é que formam a corola. Cálice mais corola a gente pode chamar de perianto. Quando eu falo assim, como é o perianto daquela flor? Eu estou querendo que você diga para mim como é o cálice, como é a corola, ou seja, quantas pétalas, quantas sépalas, tá? Então, o conjunto cálice mais corola pode ser chamado de perianto. Depois eu tenho o verticilo mais interno ainda, que é o verticilo produtor de gametas masculinos, é o androceu. O androceu, a unidade do androceu é chamada de estame. E a gente já sabe que os gametófitos masculinos, ou seja, os grãos de pólen, são formados nessa região do estame, que é chamado de antera. A antera é a porção fértil do estame, é a porção produtora de gametófito masculino, produtora de grão de pólen. Dentro do grão de pólen é que vai estar o gameta masculino, tá? E além da antera, no estame, a gente tem uma região, uma porção estéril, não produtora de grão de pólen, que é o filete. Então, o conjunto de estames é chamado de androceu. Uma flor pode ter um estame até 200 estames, tá? Então, isso é um androceu. Aquele androceu daquela flor é formado por um estame, ou aquele androceu daquela flor é formado por 100 estames. Vai depender da espécie, tá? E, por fim, o verticilo mais interno ainda, que é o verticilo produtor de gametófito feminino. O gametófito feminino, que é o óvulo. Dentro do óvulo, eu tenho o gameta feminino. Esse verticilo aqui é chamado de gineceu e é formado pelo dobramento de uma ou mais folhas carpelares, tá? Eu posso ter uma flor onde uma única folha se dobrou, formando uma única folha carpelar se dobrou, então aquele gineceu é formado por um único carpelo, e eu vou ter, o que é mais frequente, gineceu formado pelo dobramento de mais de uma folha carpelar. Então, gineceu formado por mais de um carpelo, tá? Essa unidade do gineceu é chamada de pistilo. E o pistilo é formado pelo ovário, essa região mais alargada do pistilo, onde eu tenho os óvulos, os gametófitos femininos no seu interior. Então, esses óvulos que vão virar semente e essa região do pistilo, que é o ovário, que vai crescer e formar o fruto. Essa região mais alongada do pistilo, que é chamada de estilete, e essa região apical do pistilo, que é chamada de estigma. É uma região receptiva, uma região onde eu tenho glândulas. É nessa região do pistilo que os grãos de pólen vão cair, os gametófitos masculinos vão ficar aderidos aqui, os grãos de pólen, e os tubos polínicos vão germinar e atingir, trazendo o gameta masculino e atingir aqui o gameta feminino. Outro grão de pólen vai cair aqui, deixa eu desenhar. Então, essa região aqui, que é o estigma, é a região onde os grãos de pólen vão ficar aderidos. O grão de pólen que vai ser produzido aqui na antera, ele vai ficar aderido aqui. O grão de pólen que tem 3 células. Outro grão de pólen aqui vai ficar aderido com suas 3 células. Uma célula do grão de pólen é chamada de célula do tubo. Qual é a função? Formar um tubo polínico até a região do óvulo, levando as outras 2 células
até lá embaixo. Então, o tubo polínico vai conduzir as outras duas células, que a gente já vai ver a função, até a região do óvulo, onde uma dessas células, que é o gameta masculino, vai encontrar uma célula que está aqui dentro do óvulo, que é o gameta feminino. Mesma coisa para fecundar esse outro óvulo. O outro grão de pólen cai aqui, cresce o tubo polínico lá dentro para fecundar esse outro óvulo aqui. E assim sucessivamente. Então, se aqui eu tenho 8 óvulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de pelo menos 8 tubos polínicos germinados aqui, porque cada um vai fecundar um, tá? E cuidado, tem gente que acha que o grão de pólen entra aqui. Não entra, tá? Quem conduz o gameta masculino até o gameta feminino é o tubo polínico. O tubo polínico, que foi uma estrutura surgida lá nas coníferofitas, então não é exclusividade das angiospermas, mas que está presente em todas as angiospermas, tá? Então, a independência de água para a reprodução não aconteceu nas angiospermas. A gente viu isso, acontece já nas gimnospermas, que é um grupo mais antigo. E nas angiospermas, a gente tem isso consolidado. Todas as angiospermas apresentam sifonogamia, ou seja, o gameta masculino é conduzido até o gameta feminino por um tubo polínico, tá? Tudo bem até aí, gente? Só repete esse nome, por favor, professora. Sifonogamia. Lembrem que nas plantas eu tenho 2 jeitos, 2 meios do gameta masculino encontrar o gameta feminino. Só tem esses 2 tipos, gente. Em algumas plantas, o gameta masculino ele tem flagelo, ele é móvel. Então, ele precisa nadar para encontrar o gameta feminino. Então, ele depende de água. Nesses casos, o gameta masculino é chamado de anterozoide. E esse processo é chamado de zoidogamia, onde o gameta masculino nada para encontrar o gameta feminino. Então, em várias algas, nas briófitas, nas pteridófitas, em algumas gimnospermas, o gameta masculino nada para encontrar o gameta feminino, zoidogamia. Mas em 2 grupos de gimnospermas, que são as coníferofita e as gnetofita, o gameta masculino ele é imóvel, ele é só uma célula, sem flagelo. Então, ele não consegue se mexer. Qual foi a solução para esse gameta masculino encontrar o gameta feminino? Um tubo polínico cresce, então lá dentro do grão de pólen eu tenho uma célula que é chamada de célula do tubo. Essa célula cresce formando um tubo polínico que vai levar o gameta masculino imóvel até o gameta feminino. Esse gameta masculino imóvel é chamado de célula espermática ou núcleo espermático, tá? Então, célula espermática ou núcleo espermático é só o gameta masculino das plantas que não tem flagelos. Em que grupos de plantas esse tipo de gameta ocorre? Em 2 grupos de gimnospermas e em todas as angiospermas, tá? E o nome que se dá a esse processo, onde um tubo polínico cresce, levando o gameta masculino até o gameta feminino, é chamado de sifonogamia. Então, nas plantas eu tenho 2 tipos de encontro de gameta, ou zoidogamia ou sifonogamia. Gameta masculino móvel, o nome desse gameta é anterozoide, zoidogamia. Gameta masculino imóvel, o nome desse gameta é célula ou núcleo espermático, e o nome do processo é sifonogamia. O gameta masculino é conduzido até o feminino por meio de um tubo que é chamado de tubo polínico. Formado por quem? Por uma célula que está lá dentro do grão de pólen, que é chamada de célula do tubo. Tudo bem? Tudo certo, professora. Tá.
Então, só para a gente relembrar, vocês já viram isso, essa figura, já mostrei algumas vezes para vocês, mas em todas as embriófitas, em todas as plantas terrestres, a gente tem um ciclo de alternância de gerações. Eu tenho uma geração diploide, que por meiose vai formar esporos, que vão germinar, formar uma geração haploide, ou seja, N, que vai formar gametas. Então, o esporófito, que forma esporos por meiose, e o gametófito, que forma gametas por mitose. Esses gametas vão se encontrar, formar o zigoto, que vai crescer, formando um novo esporófito, tá? Qual é a única diferença nas espermatófitas, que a gente já viu na aula passada? A diferença é que nas espermatófitas, essa fase aqui do gametófito não é de vida livre, ela se forma sobre o esporófito, porque os esporos não são liberados para o meio ambiente. Então, o gametófito, a tendência do gametófito nas plantas é ficar cada vez menor, ou seja, com menor número de células, e não ser mais de vida livre, e sim ser formado sobre o esporófito. É essa a diferença nas espermatófitas. Nas espermatófitas, os gametófitos se formam sobre o esporófito. Como consequência, os gametas serão formados sobre o esporófito. E esses gametófitos recebem nomes especiais. O gametófito feminino, que vai formar gameta feminino, é chamado de óvulo, e o gametófito masculino, que vai formar gameta masculino, é chamado de grão de pólen, tá? Então, os gametófitos, lembrando que isso aqui, tá? Essa flor é parte do esporófito, ela é toda 2N, ela tá lá presa no esporófito, presa na planta, e só essa regiãozinha da flor, da planta toda, né, é que é o gametófito. Então, só o óvulo que é N. Só o que é formado aqui dentro da antera, que é o grão de pólen, é que é N. Então, nas espermatófitas, nas plantas com sementes, existe alternância de gerações. A única diferença é que nessas plantas, a fase haploide, ou seja, o gametófito, ela está reduzida, está quase que oculta. Os gametófitos nessas plantas, eles são compostos por pouquíssimas células, ao ponto de, nas angiospermas, o gametófito feminino, o óvulo, só ter 8 células, e o gametófito masculino, o grão de pólen, só tem 3 células. Então, a gente percebe que foi havendo aqui uma evolução de esporófitos e gametófitos nas plantas. A gente percebe que, enquanto nas algas a gente tem gametófitos, ou seja, fases haploides, produtoras de gametas, de vida livre, com uma grande quantidade de células, e na mesma espécie, o esporófito é pequenininho, com poucas células, a gente vai percebendo que ao longo das plantas, então, nos musgos, nas samambaias, por exemplo, a gente tem esporófitos grandes e gametófitos, ou seja, as formas N, produtoras de gameta, relativamente grandes também, que a gente consegue ver a olho nu, são de vida livre. Mas nas espermatófitas, ou seja, nas plantas com sementes, nas gimnospermas e nas angiospermas, a gente percebe que enquanto o esporófito, ou seja, a fase diploide daquela espécie, é muito duradoura, muito grande, né? Os indivíduos em geral grandes, a fase haploide, produtora de gametas, tende a ficar cada vez menor. E ao invés de ser de vida livre, ela se forma sobre o esporófito, tá? Então, essa fase aqui, que é chamada de gametófito, que é a fase N, produtora de gametas, tende a ficar cada vez menor, ao ponto de, nas plantas com flores, nas angiospermas, o óvulo, que é o gametófito feminino, só ter 8 células, e o grão de pólen, que é o gametófito masculino, só ter 3 células, tá? Então, talvez isso
tenha sido, né? Não dá para a gente afirmar com certeza, porque não, é tudo hipótese, mas acredita-se que essas plantas estão cada vez mais querendo proteger a sua fase produtora de gametas, proteger cada vez mais os seus gametas, esconder cada vez mais os seus gametas, que são células responsáveis pela reprodução sexuada, células importantíssimas para qualquer ser vivo que tem reprodução sexuada. Né? Eu já falei isso, a gente protege nossos gametas no interior do nosso corpo. As mulheres protegem lá no interior do ovário, os homens no interior do testículo. Apesar do testículo ser um órgão externo, né? Mas está relativamente protegido. Então, os seres vivos tendem a proteger os seus gametas. Com as plantas não foi diferente. As plantas tendem a cada vez mais proteger os seus gametas, que são formados nos gametófitos, né? As plantas, os órgãos, as fases produtoras de gametas das plantas são chamadas de gametófitos, tá? Tudo bem, gente? Até aí? Tudo certo. Então, de novo, a gente já viu esse cladograma, né? O cladograma das embriófitas, das plantas que habitam o ambiente terrestre, não o planeta Terra, né? O ambiente terrestre, que são as briófitas com seus 3 grupinhos, suas 3 divisões, tá? Briófitas é um grupo formado por 3 divisões. Esses termos aqui são termos populares, tá? Então, briófitas é formada pelas hepáticas, os antócedos, os musgos, as pteridófitas, as gimnospermas, que são as plantas com sementes nuas, que são formadas por 4 divisões, que a gente viu a aula passada: cicadofita, ginkgofita, gnetofita e coniferofita. Lembrando que divisão, na verdade, é sinônimo de filo, tá? E, por fim, o grupo que a gente vai trabalhar hoje, que são as magnoliofita, as angiospermas. Uma única divisão. Magnoliofita ou antofita são uma única divisão, um único filo. E o que caracteriza esse grupo? Primeiro de tudo, a gente já viu a característica mais evidente das angiospermas, que está clara e evidente, notória para todo mundo ver, é a produção de flores. Então, angiospermas é o único, ou antofita ou magnoliofita, tá? O nome correto da divisão é magnoliofita ou antofita. Angiospermas é o nome popular, que se consolidou, né? Mas então a característica mais marcante é a produção de flores. Nenhum outro grupo de plantas do planeta Terra produz flor. Nunca vocês vão chamar aqueles estróbilos de gimnosperma, já falei isso. Aquele conjunto de esporofilos produtores de óvulos ou grãos de pólen, que são os estróbilos, nunca vocês vão chamar aquilo de flor, apesar de, às vezes, vocês verem retratado na literatura a flor de gimnosperma, pelo amor de Deus, tá? Nunca vocês vão contestar isso na vida de vocês. Aquilo não é flor, não é homólogo à flor, tá? Então, o único grupo, uma das autapomorfias das novidades evolutivas de angiospermas é a produção de flores, cuja função das flores é produzir gametófitos. É dentro das flores, em estruturas específicas das flores, que os gametófitos são produzidos, com os gametas no interior desses gametófitos. Óvulo e grão de pólen, já falamos sobre isso. Nas angiospermas, a gente tem também os óvulos dentro de um ovário, dentro daquela urna, daquela folhinha dobrada. Óvulo, gametófito feminino no esporófito, não é exclusividade de angiospermas. A gente viu que nas gimnospermas a gente já tem os gametófitos femininos, os óvulos, sendo produzidos lá sobre a folha do esporófito e permanecendo lá. Mas óvulos dentro de ovário são exclusividade desse grupo de plantas. Então, autapomorfia, novidade evolutiva. O estigma, aquela região receptiva onde o grão de pólen vai germinar. Ele vai cair lá, o gametófito masculino vai cair lá e o tubo polínico vai crescer. A gente chama isso de grão de pólen germinar, o crescimento do tubo polínico. Não é um termo muito adequado, mas usa-se, tá? E
os gametófitos, tanto feminino quanto masculino, extremamente reduzidos. Isso é característica de angiospermas. Nas gimnospermas, o gametófito feminino, o óvulo, tem muitas células. Nas angiospermas, só tem 8 células, o feminino, o óvulo. O masculino, 3 células, o grão de pólen, tá? Então, as formas de vida, os gametófitos, as formas de vida produtoras dos gametas extremamente reduzidas, né, nesse grupo de plantas. E uma característica também exclusiva desse grupo de plantas, a dupla fecundação. A gente vai ver com detalhe o que isso significa, mas é o encontro duplo, uma fusão dupla de células. Fecundação nada mais é do que o encontro de gametas, né? O gameta masculino encontra o gameta feminino, os dois se fundem numa única célula, onde o material genético de ambos vai ser misturado ali. E a esse processo de fusão de células dá-se o nome de fecundação, fusão das células gaméticas, tá? Nas angiospermas, a gente vai ter 2 fecundações. É um grupo onde a gente tem 2 fecundações acontecendo ao mesmo tempo, e a gente já vai ver como isso acontece. Mas essa dupla fecundação vai levar à formação. Uma delas leva à formação do embrião, o que já é normal para qualquer grupo de ser vivo. 2 gametas se encontram, se fundem, né, se fecundam, geram um embrião, originam um embrião. Isso é comum. Mas nas angiospermas, além da formação do embrião, há uma outra fusão de células que vai levar à formação de um tecido para nutrir esse embrião. É um tecido que é chamado de endosperma, um tecido que vai ser formado lá no interior da semente, que é o endosperma, um tecido triploide, 3N, a gente já vai ver, ou seja, a fusão de 3 células. A gente já vai ver isso com detalhe, mas então esse tecido de nutrição do embrião, que é chamado de endosperma, é exclusividade de angiosperma. Ah, mas as gimnospermas não têm tecido de nutrição do embrião? Tem. Lá na semente a gente tem. Mas não é o endosperma. É um tecido haploide, é o resto do óvulo. Lembrem que eu falei que nas angiospermas o óvulo é grande, tem muitas células. Todas essas células haploides. Uma das células desse óvulo é o gameta que vai formar o embrião. Mas sobram as outras células do óvulo. Essas outras células é que vão nutrir o embrião. Então, as gimnospermas têm um tecido de reserva para o embrião. A função é a mesma, só que a origem desse tecido é outra. Nas gimnospermas, o tecido de nutrição do embrião é o resto do óvulo, é o resto do gametófito feminino. É um tecido haploide. A gente chama esse tecido de nucelo. Nas angiospermas, vai se formar lá dentro da semente um tecido exclusivo, próprio para a nutrição do embrião, que é chamado de endosperma, que é um tecido triploide, ou seja, 3N. A gente já vai ver como esse tecido é formado, tá? Mas então não são todas as autapomorfias de angiospermas, tá? Angiospermas têm 9 autapomorfias. 9 características que são exclusivas delas. Tem muitas características anatômicas, de xilema, de floema, mas essas são as mais evidentes das angiospermas. Então, produção de flores, óvulos protegidos por um ovário, que esse ovário, quando crescido, vai levar à formação de fruto. Então, fruto também é exclusividade de angiosperma. A região do estigma, aquela porção terminal do pistilo, onde o grão de pólen vai germinar. Gametófitos com pouquíssimas células, gametófito feminino com 8 células, masculino com 3, e a dupla fecundação, que é um processo que a gente vai aprender agora, daqui a pouquinho, tá? Então, algumas das autapomorfias, ilustrando aqui nessas figuras, né? Algumas das características exclusivas de angiospermas. Primeiro,
o gametófito feminino, o óvulo, está no interior dessa folha dobrada aqui, que forma o pistilo, mais especificamente essa região do pistilo, que é chamada de ovário. Então, lá dentro, isso aqui foi cortado, vocês estão vendo o interior do ovário com seus óvulos. Cada óvulo desse, quando fecundado, vai originar uma semente. Esse ovário vai crescer e originar um fruto. Então, óvulos no interior de ovário, como consequência, vai originar semente no interior de fruto, é exclusividade de angiosperma, aqui num corte anatômico, mostrando essa folha dobrada. Na verdade, aqui são 3 folhas dobradas, ó, 1, 2, 3. Então, esse gineceu é formado por 3 carpelos, tricarpelar, apesar de ser um único ovário, é formado pelo dobramento de 3 folhas, tá? Tricarpelar. E os óvulos estão lá dentro desse ovário, dessas 3 folhinhas que se dobraram e se fundiram. Característica de angiosperma. Essa região terminal do pistilo. Então, eu tenho aqui o estilete, o ovário está lá embaixo, e essa porção terminal do estilete, que é chamada de estigma, uma região papilosa, onde os grãos de pólen vão ficar aderidos, e os tubos polínicos germinarão, ou seja, serão formados, vão crescer aqui no interior desse desse estilete, estigma é essa região, desse estilete, até, olha lá, o estilete, os tubos polínicos vão crescer aqui dentro, até a célula gamética, né, a célula espermática masculina, encontrar a célula gamética feminina, o gameta feminino, a osfera, que está no interior de cada um desses óvulos. Gametófitos reduzidos também em angiospermas. Então, nas angiospermas, o gametófito feminino, que é o óvulo, cada unidade dessa, cada óvulo desse, é formado por 8 células. Então, eu tenho aqui 3, mais 3, 6, mais 2, 8. Então, 6 células, apenas cada uma dessas células recebe nomes. Eu tenho a célula, o gameta propriamente dito feminino, que é a osfera. Ao lado desse gameta feminino, eu tenho células que são chamadas de sinérgides. No centro desse óvulo, eu tenho 2 núcleos polares e oposto às sinérgides e à osfera, eu tenho as antípodas. Então, o óvulo, nas angiospermas, é formado por 8 células, ele é envolvido por 2 tegumentos. Esses tegumentos têm mais células, tá, gente? Mas esses tegumentos são diploides. O gametófito é só isso aqui. Todas essas células aqui são haploides, são N. Não é muito fácil da gente ver em microscopia, tá? Não é muito fácil obter bons cortes de óvulos, mas aqui está um óvulo, aqui está um esqueminha, mas então um óvulo quase... É até difícil de ver, né? Mas esse óvulo aqui que tem as 8 células, aqui o esqueminha, as 3 células aqui, as 2 células centrais e as outras 3 células aqui, tá? Fica tudo meio colapsado, parece, mas isso aqui, então, é o óvulo, é o gametófito feminino. As 8 células aqui que são haploides. Esse óvulo, olha lá, com suas 8 células, envolvida por 2 tecidos, 2 tegumentos. Aqui são as células desses 2 tecidos, 2 tegumentos. Esses óvulos que estão no interior dessa folha dobrada aqui, que forma o pistilo. Os grãos de pólen vão cair na região receptiva do pistilo, o estigma, e os tubos polínicos germinarão carregando as outras 2 células. A gente já vai ver qual a função dessas outras 2 células do grão de pólen. O grão de pólen das angiospermas tem 3 células. Uma que vai formar o tubo polínico e as outras 2 que vão ser conduzidas por esse tubo polínico e que vão ter uma função específica, a gente já vai ver, tá? Então, o gametófito feminino, o óvulo, é formado lá no interior do ovário, tem 8 células.
Gametófito masculino, o grão de pólen é formada nessa região do estame, que é a antera. Então, aqui, que é a porção fértil do estame, é aqui que os grãos de pólen serão formados. A gente tem uma porção estéril, que é o filete, mas os grãos de pólen são formados só aqui, na antera. Esses grãos, aqui está um corte da antera mostrando os vários grãos de pólen, os vários gametófitos masculinos formados. Esses grãos de pólen são pequenininhos, tem 3 células apenas, 2, mas que ao longo do caminho essa segunda aqui se divide uma vez, formando 3, tá? Então, num primeiro momento são 2 células, mas num segundo momento esse grão de pólen tem 3 células, porque essa aqui, que é o gameta propriamente dito, ele se divide em 2, ela sofre uma mitose e se divide em 2 células, 2 gametas. Então, eu tenho a célula do tubo e as 2 células espermáticas, ou 2 núcleos espermáticos, que vão atravessar, vão ser conduzidos por esse tubo polínico. Tudo bem? Sim, professor. Sim? Tá. Agora, vamos ver uma outra. Eu vou desenhar que eu acho que é mais fácil, tá, gente? Mas vamos ver agora qual a outra autapomorfia das angiospermas, que é a tal da dupla fecundação, que eu falei para vocês, né? A dupla fecundação, que é uma característica exclusiva das angiospermas, tá? Então, a dupla fecundação, encontro e fusão, 2 encontros e fusão, né, de células. Então, meu Deus, eu tenho lá na flor essa porção aqui do pistilo, que é o ovário, o estigma e a região receptiva, que é o estigma. E lá dentro desse ovário, eu tenho o óvulo. Pode ter mais de um, tá, gente? Eu só vou desenhar um, mas pode ter mais de um óvulo, vai depender da planta. Tem planta que tem um único óvulo no interior do ovário, forma uma única semente, como o abacate. Tem planta que tem vários. Quando tem vários, o que eu estou fazendo para um, vocês extrapolam para os vários, tá? Então, aqui, esse óvulo, na verdade, é formado, como eu já falei para vocês, por 8 células. Essas 2 células mais internas, que são os núcleos polares, elas não são celularizadas, ou seja, elas não têm a membrana nem a parede. São só núcleos e vocês imaginem que o citoplasma delas está espalhado aí no meio, tá? Por isso que eu não desenhei a membrana aqui em volta delas, porque é assim mesmo. Elas não são células celularizadas, os núcleos polares. Então, essa célula central aqui é o gameta, propriamente dito, gameta feminino, a oospera, tá? Então, um grão de pólen, deixa eu desenhar de verde aqui. Não, vão cair vários, mas eu vou desenhar um só, porque eu não vou ficar desenhando aqui um monte, tá, gente? Pelo amor de Deus. Um grão de pólen cai aqui no estigma dessa flor, né? Imaginem que isso aqui está numa flor, não está assim solto, com seus estames. Esse grão de pólen que tem as 3 células. Uma célula que é a célula do tubo, cuja função é formar um tubo polínico, e as outras 2 que são as células, eu vou escrever núcleo, que é menor. Núcleo, na verdade são os 2, tá?
Mas pode ser célula espermática também. Vocês podem ver por aí célula espermática. Espermática. Então, dentro do grão de pólen, eu tenho a célula do tubo e os 2 núcleos espermáticos. O que vai acontecer com essa célula do tubo? Ela vai crescer formando um tubo polínico. E esse tubo polínico vai conduzir as outras 2 células. Vai carregar. Desculpem aí meu desenho, mas vocês imaginam que essas 2 células estão passando no interior desse tubo polínico, até uma delas encontrar a osfera. Então, num segundo momento... Vou ver se eu desenho maior aqui, porque eu não estou sem espaço. Vou desenhar maior aqui, porque eu estou ficando sem espaço, tá, gente? Para o óvulo lá dentro, com a sua região abertinha, que é chamada de micrópila, a osfera, as 2 sinérgides, os 2 núcleos polares e as 3 antípodas. 8 células ao todo. O tubo polínico veio... O tubo polínico cresceu aqui, né? No interior aqui desse estilete. O tubo polínico deixou uma célula aqui para se fundir com a osfera. E vai deixar outra célula aqui. Então, essas 3 células vão se fundir e essas 2 células vão se fundir. Perceberam que houve um duplo encontro de células? Uma dessas células aqui se funde com essa célula aqui, com a osfera. A outra célula vai se fundir com essas 3 células aqui. Com essas 2, na verdade, com os 2 núcleos polares. Aqui estão os núcleos polares. Tá? Então, há um duplo encontro de células, dupla fecundação. Num deles, a célula espermática se funde com a osfera, originando uma célula aqui. Então, isso se funde com isso. Que ploidia vai ter essa célula aqui? Quando eu tenho uma célula, que ploidia tem as células do grão de pólen? Diploidia, né? Por que diploidia? Porque se juntou as 2. Ah, tá. Mas isso mesmo. Mas a célula do grão de pólen tem que ploidia? Ele é haploide. Isso, haploide, o gametófito feminino, masculino, muito bem. E as células do óvulo tem que ploidia? Também é haploide. Também haploide, perfeito. Então, aqui, quando eu tenho uma fusão de uma dessas células com a fusão dessa outra célula, vai se formar aqui, como vocês falaram, uma célula diploide, que é, na verdade, o zigoto. E aqui, quando eu tenho a fusão de outra célula trazida pelo tubo polínico, outra célula haploide, com a fusão de outra... Aqui é uma fusão de 3 células, não é uma coisa comum de se ver, mas que acontece, tá? Então, aqui, a fusão de 3 células, né? 3 células haploides. Que ploidia vai ter essa célula aqui? Peraí, Quer que repita? é que eu ia perguntar quantas... Só tem 3 células aí dentro? Na verdade, uma outra célula trazida pelo tubo polínico se funde com as 2 células centrais, os 2 núcleos polares. Aqui é a fusão de 3 células aqui no meio.
de um dos núcleos espermáticos que se funde aos 2 núcleos polares. Há uma fusão de 3 células, na verdade. Qual é a haploidia da célula que se forma aqui? Então, como o Alex falou, é triploide. Isso. Aqui vai se formar uma célula 3N. Não tem nome essa célula, mas é a primeira célula do endosperma. Lembrem que eu falei que nas angiospermas tem uma dupla fecundação, tá? E a dupla fecundação, 2 encontros e fusão de células. Uma aqui formando o zigoto, ao mesmo tempo elas ocorrem. E outra aqui formando uma célula triploide, que não tem nome, mas essa célula triploide vai se dividir por mitose, formando o tecido que vai nutrir o embrião, formando o endosperma. Então, num outro momento, como que vai acontecer? O que vai acontecer aí no interior desse ovário? Eu tenho lá o ovário de novo. E eu tenho o óvulo no interior desse ovário. Com a região que é chamada de micrópila. Então, aqui, eu vou desenhar de outra cor, tá? Aqui, eu tenho a fusão das 2 células, originando uma célula diploide, o zigoto. E lá no meio, vou desenhar de preto. Aqui, eu tenho a fusão de 3 células. Então, eu tenho uma célula triploide. Tudo bem? Cada uma dessas células foi produto da dupla fecundação. E as outras células se degeneram, tá? As outras não têm função muito bem esclarecida. Dizem que é para orientar o tubo polínico, mas isso são trabalhos de especulação das outras células lá, das antípodas e das 2 sinérgides, tá? As outras células do óvulo. As 3 células do óvulo têm função muito bem definida, que vão se fundir com as células trazidas pelo tubo polínico, são os 2 núcleos polares e o gameta feminino, a oosfera, tá? Então, aqui eu tenho as células originadas da dupla fecundação. Tudo bem até aí? Essa célula aqui, da onde ela veio? Essa célula diploide. Da fusão do gameta feminino, haploide, a oosfera, com a fusão do gameta masculino, a célula espermática, que foi trazida por quem? Pelo tubo polínico. Aqui, da onde veio essa célula triploide? Porque eu tenho a fusão dos 2 núcleos polares com a outra célula espermática. Todo mundo é N aí, todo mundo haploide. Da onde veio essa outra célula espermática? Lá do tubo polínico. Tudo bem até aí? Sim, tudo certo. Tá. O que vai acontecer com essas células aí, depois que elas foram formadas? Sofrer mitose. Sofrer mitose. Elas vão começar a se dividir. Essa aqui vai começar a se dividir por mitose. Formar aqui um conjuntinho de células. Essa outra aqui, então todas essas células aí que eu desenhei de verde vão ser diploide. E essa aqui também vai sofrer mitose. O que eu tenho agora? Depois que essas células sofreram mitose, eu tenho agora um embrião em verde circundado por um tecido triploide, que é chamado de endosperma. Isso aqui é a semente, isso aqui em volta vai crescer e formar o fruto. Então, no final, o que eu vou ter? O ovário já vai estar um pouco mais crescido, né? Vai estar, porque ele já desenvolveu mais.
vai estar já transformado em fruto. Então, aqui é o fruto. Da onde ele veio? Do ovário que cresceu. Meu Deus, 10-0 para essa caneta. Ovário desenvolvido. E dentro desse ovário, o que eu tenho? Agora eu já tenho a semente. O que é a semente? Vocês já sabem, é o embrião e o tecido de nutrição. Só que nesse caso, o tecido de nutrição é triploide, porque ele é produto de uma dupla fecundação. Aqui está a sementinha, que é formada por um embriãozinho, que é 2N, porque ele veio lá das mitoses do zigoto. O embrião. E em volta desse embrião, eu desenhei de preto, né? Em volta desse embrião, eu tenho um tecido triploide, que é chamado de endosperma. E isso aqui tudo que está de laranja aí é a semente. Tudo bem, gente? Pode ter uma ou várias sementes, tá? Vai depender. Esse fruto aí vai depender. Mas o que eu fiz com um, vocês replicam para se tiver 100 sementes no interior desse ovário, como a gente tem aí a abóbora, que deve ter, sei lá, uma abóbora deve ter mais, pelo menos 100 sementes, vai. Vocês replicam para todos. É um para um. 1 grão de pólen para um óvulo, 1 grão de pólen para um óvulo. Vão ter vários tubos polínicos germinados lá. Gente, e aí? Talvez seja o processo mais complicadinho de entender. Deu para entender o que significa a dupla fecundação? Deu para entender como se forma o zigoto e o endosperma, que é exclusividade de angiosperma? Quero ouvir de vocês. Por aqui, tudo certo, professora. Pelo menos eu não tenho dúvidas. Tá. Então, olha lá, aqui está um esqueminha mostrando o que eu acabei de explicar, só que um esqueminha mais bem elaborado, né, em desenho e tal. Um esqueminha melhorado que o meu. Mas está lá, caiu o grão de pólen, o gametófito masculino, no estigma desse pistilo, dessa unidade. O grão de pólen que vai ter, no fim, ele vai ter 3 células. No primeiro momento, quando ele cai, ele tem 2. Mas essa aqui, que é o núcleo espermático, ou célula espermática, ou núcleo vegetativo, vocês vão encontrar vários termos, tá? Mas é tudo a mesma coisa. É essa célula que é responsável pela fecundação. É o gameta propriamente dito. Então, uma dessas células do grão de pólen, que é a célula do tubo, vai germinar, formar um tubo polínico. Lá dentro desse ovário eu tenho o óvulo com as suas 8 células. Aqui em amarelo está a osfera, lá no centro, os 2 núcleos polares, que são as células que vão ter mais importância no processo de fecundação. As outras células, como eu falei para vocês, as pessoas acham que é mais de orientação do tubo polínico. Para direcionar o tubo polínico, tá? Então, esse tubo polínico vai carregar, vai conduzir as 2 células espermáticas. Uma dessas células espermáticas vai encontrar a osfera. Todo mundo é N, já que todo mundo é gametófito, todo mundo aqui é haploide. Então, uma das células espermáticas vai se fundir à osfera. E a outra célula espermática vai se fundir aos 2 núcleos polares. Isso é a dupla fecundação. 2 fusões de células, exclusivo de angiospermas. Qual é a função? Formar um tecido de nutrição para o embrião, um tecido triploide. Então, ao mesmo momento que se forma o embrião, se forma o tecido que vai nutri-lo. As angiospermas, ao invés de formarem o tecido depois, quer dizer, antes de nutrição do embrião, elas formam junto, tá? Então, talvez isso também tenha promovido o sucesso desse grupo de plantas. Ela não gasta energia. Se formar o embrião, eu formo o tecido. Se não formar o embrião, não formo o tecido. As gimnospermas, o tecido para nutrir. As gimnospermas não, elas formam um óvulo gigantesco,
que vai nutrir o embrião. E se não houver fecundação, se não houver formação do embrião, perdeu energia, o óvulo vai degenerar, vai perder aquele monte de célula que ela gastou energia para fazer e o embrião não veio. Tudo bem? Não teve fecundação, grão de pólen não caiu, alguma coisa aconteceu, mas não houve fecundação. É como se a mulher formasse a barriga, a placenta, tudo, toda a estrutura antes de vir o bebê. Eu gastei energia, formei aquilo tudo e não houve fecundação. Não houve relação sexual, não houve nada, fecundação in vitro, sei lá que tipo de fecundação, não houve. Então, gastou aquele monte de energia, formou todo o tecido de nutrição, mas não houve a fecundação. As angiospermas, não. Se formar o embrião, eu formo o tecido de nutrição. Se não formar, eu não gastei energia. Meu óvulo é pequenininho, só tem 8 células. Gastei pouquíssima energia para formar meu óvulo. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Essa economia de energia? Deu. Tá. Então, aí, uma das células espermáticas encontra a osfera, forma o embrião. A outra célula espermática, ou núcleo espermático, se funde com os núcleos polares. Uma é núcleo espermático, as outras duas são núcleos polares, tá? Cuidado para não confundir. A fusão, então, dessas 3 células, formando um tecido, uma primeira célula triploide, que vai se dividir por mitose, formar um tecido triploide de nutrição do embrião, que é o endosperma. Tudo bem? Então, só para a gente fechar essa parte, essa aula de hoje, a dupla fecundação exclusiva de angiospermas, como ela acontece, né? Então, o primeiro núcleo espermático trazido pelo tubo polínico, o primeiro gameta masculino, que é a haploide, vai se fundir ao gameta feminino, que também é a haploide, a osfera, e vai formar quem? O gameta masculino se funde ao gameta feminino, e ambos haploides, e formam quem? O embrião. O embrião, né? O embrião diploide, perfeito. Está lá dentro do óvulo, que depois vai crescer e virar semente. E o segundo núcleo espermático, o segundo gameta masculino, é gameta porque vai fundir. Então, célula tem capacidade de se fundir com outra, em geral a gente chama de célula gamética ou gameta, tá? O segundo núcleo espermático, que é a haploide, vai se fundir com quem? Os corpos polares. Isso, não é corpos, não, núcleos Os núcleos, polares. Isso, perdão. isso. Mas tudo bem, entendi. É só para depois você não se confundir por aí, tá? Vai se fundir com os núcleos polares, que são quantas? São quantas células? Quantos núcleos, né, na verdade? Porque não tem a membrana nem a parede, mas são células, né? Não deixam de ser. São quantos núcleos polares? Que ficam lá no centro do óvulo. São 2. São 2, ambos N, né? Então, eu tenho o núcleo espermático, ou célula espermática, que vai se fundir, fusão de 3 células. Não muito comum, mas acontece nas angiospermas. Então, aí eu vou formar uma célula triploide, que vai se dividir por mitose e vai formar o quê? O tecido de nutrição. O tecido de nutrição que tem quiploidia, o tecido de nutrição do embrião, né? Que tem quiploidia. Triploide. Triploide, qual é a função? Já falaram, né? Nutrir o embrião. Como é o nome desse tecido? Alguém lembra? Endosperma. Endosperma. Então, quando eu como uma semente de qualquer angiosperma, quando eu como o feijão, o arroz, o milho, qualquer semente, né, que vocês lembrarem aí, grão de bico, a noz, o que eu tô comendo é o embrião, que é muito pequenininho, eu não tô nem vendo, e o endosperma, que é o tecido nutritivo. Aquele endosperma, na verdade, não era para a gente comer, né? Era para nutrir o embrião que está dentro daquela semente. Mas a gente aprendeu que isso é nutritivo para a gente também, além de ser nutritivo para o endosperma, não, para o embrião, tá? Então,
Mas qualquer semente que eu estou comendo o embrião mais endosperma, de angiosperma, um tecido triploide, o embrião diploide imerso no tecido triploide com endosperma. Se eu estiver comendo uma semente de gimnosperma, um pinhão, aí não. Aí eu estou comendo o embrião, que é comum a qualquer semente, e o tecido também de nutrição do embrião. Mas é um tecido haploide. Não é um tecido originado de dupla fecundação. É um tecido que veio lá do óvulo, no momento da formação do óvulo. É um tecido que, tendo ou não fecundação, tendo ou não embrião, ele já vai ter sido formado. Esse tecido é chamado de nucelo. A gente costuma chamar de nucelo. Gente, deixa eu ver se aqui acabou. Aqui acabou. Tudo bem? Hoje era isso que eu queria falar para vocês. Tudo bem Tudo aqui, até aí? tudo certo, né? Alguma dúvida? Nenhuma aqui. Não? Deixa eu interromper.